Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma aula, agora a aula 3 aqui do componente curricular de História do 8º ano. Tá? Então eu me chamo Alexandre Tardelli e vou trabalhar com vocês aqui o Caderno do Aluno 2021, que vai trabalhar com vocês o currículo paulista, tá? O Caderno do Aluno, que é o currículo em ação. Vamos colocar esse currículo em prática, portanto. Seguindo aqui com a unidade temática dentro da aula 3, que é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. E vamos desenvolver a seguinte habilidade: identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. E para isso nós vamos estudar o objetos de conhecimento aqui, a questão do iluminismo e da ilustração. Portanto, é esse objeto de conhecimento, ou seja, é esse conteúdo que nós vamos seguir aqui na aula 3, aprofundando. E para iniciarmos, portanto, na nossa aula, buscando seguir refletindo um pouco mais o pensamento, dos filósofos iluministas. Então nós vimos na aula passada a importância que esses filósofos eles tiveram, eles deixaram, para esse período, esse momento histórico, tá? Esses filósofos iluministas, através, das suas ideias, as defesas da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que, estavam muito presentes nos seus pensamentos, nas suas obras, eles contestavam especialmente, o poder político que estava estabelecido naquele momento. E esse poder político ele estava centralizado na figura do rei, com o chamado absolutismo, aquele poder absoluto que os reis detinham. Então, em cima disso, agora nós vamos seguir, trabalhando o pensamento de alguns desses filósofos. Entre eles, nós vamos seguir trabalhando aqui com Montesquieu, tá? Então, Montesquieu é reconhecido por defender a divisão tripartite dos poderes, com o objetivo de impedir que as tarefas de legislar, administrar e julgar ficassem concentradas nas mãos de uma única pessoa. Tá? Observe as fontes a seguir para responder aos questionamentos. Então é super importante a gente entender, essa centralidade da ideia de Montesquieu, que é defender aí a repartição dos poderes. E ele propunha que esse poder centralizado na mão do rei precisava estar repartido em três poderes, ok? Que um seria para legislar, o outro para administrar e o outro para julgar, a sociedade. Bom, aí nós temos essas duas fontes, a fonte 5 e a fonte 6. Tá? Então, nesta fonte 5 aqui, nós temos uma charge, tá? Que temos aqui, nessa charge, uma repórter tentando entrevistar, um político, um rei, enfim. E ela pergunta o seguinte: a Constituição é para todos, majestade? Aí a majestade, o rei responde: quase todos. Eu estou acima dela. Então ele quer dizer que ele está acima de tudo. Lembrando que a Constituição é ali que estão os nossos direitos, os nossos deveres, enfim. Portanto, o governante aqui, na figura do rei, se colocando acima até mesmo da Constituição, caracterizando, portanto, esse poder absoluto
que os reis tinham nesse período chamado de absolutismo. E aí nós temos a fonte 6. Essa fonte 6 ela traz um trecho do livro O Espírito das Leis, tá, de Montesquieu, que fala o seguinte: para ter essa liberdade é necessário o governo seja tão organizado que um homem não precise ter medo de outro. Quando o poder legislativo e o executivo estão unidos na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados, não pode haver liberdade. Veja vocês, então, aqui, né, a centralidade do pensamento de Montesquieu, né, de que não se pode ter, né, essa concentração de poder na mão de uma pessoa, né? Se isso acontece, nós não temos liberdade de fato. E para que isso aconteça, né, é preciso ter uma organização, e essa organização passa, portanto, nessa divisão dos poderes, ok? Então, seguindo agora, nós temos a atividade, que ela requer o seguinte: a letra A. Identifique os personagens da charge relacionando o diálogo à fonte 6. A quais conclusões se pode chegar com essa análise? Explique em seu caderno. Então, você vai aqui identificar os personagens da charge relacionando o diálogo à fonte 6. Tá certo? Então, você vai observar a charge aqui relacionando esse diálogo, né, com essa fonte aqui, com esse trecho do livro de Montesquieu. Tudo bem? Então, é essa atividade que é para fazer, tá? E as conclusões que você pode chegar a partir dessa análise, e você vai explicar no seu caderno. Beleza? A letra B agora. A letra B é o seguinte: atualmente, muitos países do mundo organizam seus sistemas políticos a partir da ideia da divisão de poderes defendida por Montesquieu. Complete a tabela indicando quais cargos exercem cada um dos poderes hoje em dia no Brasil, conforme exemplo abaixo, né? Então, essa ideia, né, defendida por Montesquieu, hoje ela é seguida por grande parcela dos países do mundo, tá? Então nós vemos aí na prática essas ideias acontecerem, tá? Então no Brasil não é diferente. Então lembram lá na aula 1, quando a gente iniciou, né, o estudo sobre esse capítulo, nós fizemos essa unidade temática, nós vimos, portanto, uma atividade de sensibilização que trazia, né, a capital federal Brasília e a Praça dos Três Poderes. Tá? Então, essa ideia é defendida por Montesquieu, divisão dos poderes. E, portanto, o Brasil tem os três poderes no Brasil, representados da seguinte forma: o poder legislativo, que é o poder de legislar, de criar as leis do nosso país. Tá? Então, nessa atividade aqui, ó, quais cargos exercem cada um dos poderes hoje em dia no Brasil. Então, dentro do poder legislativo, quem exerce, nós temos no Brasil 3 esferas de poder, que é o poder municipal, estadual e federal. Então, dentro dessas esferas de poder, nós temos o poder legislativo, tá? No âmbito de município. Então, quem exerce, tá, o poder legislativo no município? Quem exerce o poder legislativo em âmbito estadual? E quem exerce o poder legislativo em âmbito federal? Como é o nome do cargo, né, que exerce esses poderes aqui? E nós temos o outro poder, o segundo poder, que é o poder executivo, tá? Esse poder executivo também está representado nas 3 esferas de poder que nós temos, que é o poder municipal, estadual e federal. Então, quem exerce o poder executivo no município? Quem exerce o poder executivo no estado?
E quem exerce o poder executivo federal? Quem exerce não é o nome dos políticos, eu quero saber do cargo, tá bom? Aí o poder judiciário, tá certo? O poder judiciário também, nós temos algumas esferas, né, desse poder. Então você vai buscar aí quais são os tribunais de justiça que existem, né, e os tribunais superiores que se tem. Beleza? Então é essa atividade aí. Ok, pessoal? Então vamos lá, seguindo aqui agora, nós vamos para esse texto. Então, leia o texto e analise a imagem para responder as questões em seu caderno. Então, nós vamos agora falar de uma outra característica desse movimento iluminista, que é o liberalismo. Então, agora nós vamos para o plano econômico. Então, nós vimos o que o iluminismo discute no plano político. Então, no plano político, uma das principais características aí, nós vimos agora na atividade anterior, né, divisão dos poderes, né, defendida aí por Montesquieu. E no plano econômico? Né, no plano econômico, os iluministas também tinham teses, né, eles defendiam também algumas mudanças em relação ao que se existia no período absolutista. Tá? Então, nós vamos ver esse texto que vai falar do liberalismo. Tá? Então, ó, o liberalismo econômico. A liberdade é um dos pilares do pensamento iluminista e ela está presente em propostas no campo da política, nos aspectos culturais e também quando o assunto é a economia. Adam Smith, escritor da obra A Riqueza das Nações, foi um dos defensores do princípio da liberdade econômica e do livre comércio entre as nações. Em sua teoria, na qual se contrapôs ao mercantilismo, o autor afirmava que a economia de um país seria fortalecida a partir do momento em que o Estado tivesse menor influência sobre ela. As ideias de Adam Smith chegaram às colônias da América do Norte, subsidiando as concepções de líderes políticos das 13 colônias inglesas, já a partir de seu primeiro congresso em 1774. De 5 de setembro a 26 de outubro de 1774, o Carter's Hall, na Filadélfia, delegados de 12 das 13 colônias que participavam da Guerra Revolucionária Americana se reuniram para discutir as pessoas ao aumento da opressão britânica, né, dos ingleses aqui. O primeiro Congresso Continental declarou formalmente que os colonos deveriam ter os mesmos direitos que os ingleses, concordando em formar uma associação continental que viria a exigir a suspensão do comércio com a Grã-Bretanha, né? Principalmente aqui em Inglaterra. Tá? Então, esse texto ele traz para vocês aqui, né, um dos pensadores do liberalismo econômico, dos pais, né, do liberalismo, chamado Adam Smith. Então, como nós vimos que no campo político nós temos alguns filósofos que se destacam, né, alguns filósofos iluministas que se destacam, como por exemplo Montesquieu. No caso, no plano econômico, nós temos aqui Adam Smith, tá, que se destaca, né, na sua formulação e defesa aí, do chamado liberalismo econômico, né, que vem a ser um Estado menos intervencionista no plano econômico. Né? Então, a economia ela não pode ter intervenção do Estado, porque o liberalismo econômico ele se opunha ao mercantilismo, que era adotado pelos reis, onde os reis tinham total controle sobre a economia, né, com taxações de impostos, inclusive isso gerando grandes revoltas, né? E já o liberalismo econômico ele defende uma menor intervenção do Estado no plano econômico, tá certo?
Então a economia de um país ela seria, né, ela vai se fortalecer a partir do momento em que o Estado interferir menos, tá, no plano econômico. Tá ok? E essas ideias elas influenciaram diversas lideranças que lutavam pela independência das 13 colônias inglesas na América, né, que futuramente se tornou os Estados Unidos da América. Então vejam vocês que essas ideias iluministas elas vão ser difundidas na Europa, mas elas vão se espalhar e vão consequentemente impactar, né, também em outras regiões do planeta, como a gente está vendo aqui agora no continente americano, nos Estados Unidos e também, né, no Brasil. Tá bom? Seguindo aqui então, nós temos essa fonte 7, que essa fonte 7 aqui, vocês estão vendo essa imagem, né? O mural retrata uma oração de Patrick Henry no Carpenter Hall. À esquerda, um colono faz o pagamento de um imposto. A tributação sem representação era a principal reclamação contra o governo real. À direita, um soldado bloqueia o caminho de uma mulher e de uma criança, simbolizando a ocupação armada que enfureceu muitos colonos, né? Então, quando os Estados Unidos, né, eles ainda eram uma colônia da Inglaterra, a Inglaterra, o rei da Inglaterra, impunha muitos impostos para os colonos ingleses que viviam, né, ou até mesmo aqueles que já nasceram aqui no continente americano, especialmente nas 13 colônias. Então, esses colonos das 13 colônias, eles, obviamente, se contrapunham a essas taxações de impostos dada pelo rei da Inglaterra, tá? Então esse mural mostra, né, exatamente esse momento de uma oração, tá? Que um colono faz para o pagamento de imposto aí, que era, né, feita de forma obrigatória, tá? Pelo rei, e quem mandava cumprir, né, isso, obviamente, eram os soldados que estavam aqui, né, tinha os funcionários do Estado, mas os soldados para garantir, tá, que essa tributação fosse feita, né, que essa cobrança desses impostos fosse feita. Então isso, inclusive, gera também descontentamentos, né, para a população. Tá? Bom, agora vocês vão desenvolver as seguintes atividades, desculpa, que é: descreva os principais aspectos da teoria defendida por Adam Smith em sua obra Riqueza das Nações. Tá? Então, os principais aspectos da teoria defendida por ele aí, que nós vimos no texto anterior. Tá? Aí a letra B. Com base em suas leituras e análises, reflita e interprete a frase que está reproduzida no mural, tá? Ou seja, que está traduzida aqui abaixo para você. Tá? Então, a frase ela diz o seguinte: nosso governo, concebido em liberdade e conquistado com sangue, só pode ser preservado por vigilância constante. Então, faça a leitura, analise, né, o que a gente vem estudando, reflita e tente interpretar, né, o que essa frase está querendo dizer. Tudo bem? Então, seguindo aqui, eu trouxe para vocês essa tabela, tá, que vai trazer as principais características do antigo regime nesta primeira coluna e as ideias iluministas na segunda. Então, o antigo regime, né, o absolutismo, então ele é caracterizado aqui pelo poder absoluto, né, do rei, o teocentrismo, né, então nós vamos ter aqui ainda a religião muito forte, influente, né, nesse período, tá ok? Então ainda a religião sendo o centro, tá, da organização social, política, e o mercantilismo, né, associado aí ao plano econômico, nessa centralização econômica através dos reis. Já o iluminismo, ele é caracterizado pelo conceito de república, ou seja, o Estado não é mais uma pessoa, né, mas o Estado é de todos, é república, conceito. Empirismo, né, ou seja, a experiência, a ciência, tá?
Então, a valorização, né, do conhecimento humano através do conhecimento científico, tá, que se valoriza, e o conceito de liberalismo econômico que a gente acabou de estudar, né, no plano econômico, tá certo? E a partir, né, dessas diferenciações aqui que a gente já pôde observar, né, aqui nesta tabela, portanto, as características do antigo regime com o do iluminismo, agora vocês farão essa atividade aqui, que ela diz o seguinte: analise o mapa mental ao lado. Tá? Então, vocês têm aqui um mapa mental. O que é um mapa mental? Mapa mental é onde a gente coloca, né, a principal palavra do assunto que a gente está estudando aqui, no caso é o iluminismo. Tá? Então, qual é a principal palavra sobre o conteúdo que a gente está estudando? Iluminismo. Então, a partir dessa palavra, a gente vai puxando outras ideias que estão relacionadas a ela. Tá? Então, nós temos aqui o iluminismo, né? Eles defendem a ideia de defesa de uma sociedade igualitária e, né, igualdade a todos pela lei, né? Defende a educação, a ciência, tá? Um governo constitucional, né, que tem a divisão dos poderes, tem uma soberania popular, o conceito da economia liberal, né, no plano econômico, a liberdade econômica, da livre concorrência, a lei da oferta e da procura, tá? Também conhecida como século das luzes, né? Então, todos esses conceitos estão atrelados aqui ao iluminismo. Então, a partir desse mapa mental, então, a partir da observação e da interpretação do mapa mental, elabore um texto sobre o iluminismo. Então, a partir de tudo isso, né, do que a gente estudou, do que vocês estão podendo visualizar aqui do mapa mental também, vocês vão fazer um pequeno texto, tá? Falando um pouco sobre o iluminismo, sobre o que você entendeu do iluminismo até aqui. Tudo bem? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, pessoal. Aguardo vocês aí. Valeu!